Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Um motivo de alegria e muita gratidão. Eu estava aqui muito incomodada, mas muito incomodada mesmo, sobre o devocional. E eu lembrei que eu comecei o devocional fazendo com vocês tem por volta de 1 aninho e meio, por aí. E não comecei desde o começo, então eu parti da metade do ano. E isso tava me incomodando, me incomodando, me incomodando. Eu falei, Senhor, eu falei, amém. Eu vou aqui gravar, da conclusão. Não sei se vai aí mais uns 6 meses, tá? Porque eu tô querendo muito aqui estar aqui com vocês de segunda e quarta-feira, nesses devocionais. Então, vocês tenham paciência aí comigo, vocês vão me ver agora com mais frequência, toda segunda e quartas-feiras, tá? Então, fica aí ligadinho. Laís, vai ficar muito cansativo. Se você não conseguir estar aqui ao vivo na segunda e na quarta-feira, você pode ver quando você tiver um tempo, mas priorize a vida devocional diante com o Senhor. Priorize a sua vida devocional. Às vezes você prioriza tantas coisas e você não tem tempo para priorizar as coisas de Deus. Então, a própria palavra fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Quando você prioriza o reino, as bênçãos vão te seguir. Amém? Então, não menos importante, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e compartilha. E se você quiser deixar o seu pedido de oração, pode deixar aqui que eu vou estar orando aqui pela sua vida, assim como eu sempre faço e apresento a todos que já estão aqui e aqueles ainda que vão chegar, eu também apresento diante do Senhor, amém? Então, o nosso devocional é a palavra tornou-se carne. O nosso devocional de hoje é esse. A palavra tornou-se carne. Se encontra o texto base em João, capítulo 1, do 1 ao 5, que diz assim: O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. A exposição do texto, ela vai dizer assim: o Evangelho de João pode ser comparado, segundo o Hernandes Dias Lopes, a uma águia que voa nas alturas excelsas, atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra pelos umbrais da eternidade e traz vida para o palco da história, as verdades mais estonteantes e gloriosas. E óbvio, né, gente? Quem é Hernandes Dias Lopes, né? Quem sou eu? Mas eu creio que para cada um o Senhor ele dá uma revelação, e isso é único, e a revelação que o Senhor deu a este homem de Deus é, meu Deus, sem comparação. Mas o Senhor, ele ministrava isso no meu coração sobre Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se o Hernandes Dias Lopes, ele comparou a palavra, a revelação do evangelho, como uma águia que ela voa muito alto, ela voa nas alturas excelsas, aonde só que talvez com binóculos, né, pudesse ver essa águia. Assim também a espada do qual o Senhor ministrou ao meu coração, assim como a águia, ela voa muito alto, a minha espada, que é a minha palavra, ela penetra sobre os corações a dividir alma de espírito, ela penetra no mais profundo. Então, se existe coisas em você que precisa ser liberto, ter luz, a espada ela divide. Então não há o que você ter dúvidas sobre a revelação da palavra, porque a palavra ela é uma espada, ela penetra
o mais profundo da tua alma. E muitas das vezes você tem ferida e você precisa ser curada. Então essa espada, ela vai até as profundezas da tua alma para te curar, para te libertar e para te trazer à tona da verdade de Deus, que é a palavra. A discussão, ela diz assim: o evangelho escrito por João é mais teológico dentre os 4 presentes da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e este João. O tema central é a encarnação. O Eterno rasgou a cortina do tempo e entrou na história. O tema central é o Verbo se fez carne, um mistério escondido e foi revelado. Deus rasgou a cortina dos bastidores e trouxe Jesus para o palco para salvar a uma plateia corrompida, e essa plateia somos eu e você. O véu foi rasgado de alto a baixo. Deus revelou Jesus, a sua trindade, o próprio Filho encarnado, o próprio Deus encarnado no seu Filho Jesus Cristo, para salvar a uma humanidade perdida, caída, pecadora. A humanidade que estava sem pastor agora encontrou o pastor. E o objetivo diz assim: Jesus não é um líder religioso, um profeta ou um mestre moral. Jesus é Deus. Isso é o que João quer comunicar aos seus leitores, a divindade de Jesus, mesmo enquanto estava em forma humana. Diferente de Mateus e Lucas, João não começa sua escrita com a genealogia humana de Jesus. O apóstolo inicia o evangelho nos remetendo aos recônditos da eternidade, a fim de esclarecer a realidade da preexistência do Filho de Deus antes que tudo existisse. João estava dizendo que quando Deus criou o mundo, antes de criá-lo, Jesus, o Verbo, já existia. Antes que houvesse alguma matéria criada, havia o Verbo, o Filho de Deus. Quando Deus disse haja luz, ele já estava dizendo haja Jesus antes de todas as coisas. E olha só o contexto: o Verbo é eterno, ele sempre existiu. O Verbo não é um ser criado, um princípio da razão, uma energia cósmica. O Verbo é divino. O Verbo é a tradução do grego logos, que é a palavra ou palavra de Deus. Dentro da revelação hebraica do Antigo Testamento, a melhor tradução é Deus em ação. É justamente desse pressuposto que João parte para a construção de todo o Evangelho. Jesus não foi criado ou passou a existir quando nasceu. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus que se fez homem. Ele já estava em comunhão com o Pai desde antes do princípio. Ele é a palavra criadora que deu ordem ao caos e tudo fez perfeito. Segundo o plano divino, o Verbo, Cristo, é o agente executor da criação. Aleluia! Antes que houvesse mundo, Jesus já existia. Jesus é o Verbo, a palavra em carne que deu vida àquilo que não tinha vida. Pela palavra, tudo foi criado. Pelo poder da palavra, a palavra declarada, o Logos, Jesus, tudo foi criado e tudo se foi feito. A nossa existência, a existência do ser humano, só pôde se dar pela presença do Verbo, a presença de Jesus, o Logos, a palavra revelada. E a conclusão vai dizer assim: diferente do que muitas teorias filosóficas e teologias heréticas dizem, Jesus Cristo não é um ser criado e nem foi um holograma. Ele é o Verbo que se fez carne, a luz que dissipa as trevas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é autoexistente, o princípio da vida e presenteador dela. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. A luz, Jesus, resplandecente, que dissipa
toda a escuridão que você vive. Se existe trevas na sua vida, se existe sentimentos obscuros na sua alma, nos seus pensamentos, Jesus é a luz que dissipa todas as trevas, todo pensamento de morte, todo pensamento de ansiedade, síndrome do pânico, a depressão. Eu sei que isso não é, vou deixar muito bem claro, depressão não é pecado. Mas sim, é uma doença que precisa ser tratada. Procure ajuda de um psicólogo e muito mais, um psicólogo que seja cristão. Procure ajuda. Procure ajuda. Mas também não deixe, eu sei que nas suas poucas forças, não deixe de orar, não deixe de buscar, ainda que as suas palavras de oração seja apenas: me ajuda, Jesus. E Ele vai te ajudar. A luz que raiou na criação do mundo vai raiar sobre a sua vida, aonde há escuridão, aonde há trevas, porque aonde o Senhor chega não é um clichê, mas é a realidade de uma verdade da Bíblia. Aonde Jesus chega, algo acontece. Aonde a luz de Cristo resplandece, as trevas elas têm que bater em retirada. E olha só, a aplicação final. Onde a luz chega, ela dissipa as trevas. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Isso é o mesmo que dizer que o mundo está em trevas. A mesma coisa vemos na criação do universo. Está lá em Gênesis capítulo 1, do 3 ao 4. Quando Deus criou a luz, Ele fez separada das trevas. Assim como na criação, a mesma realidade opera na vida daqueles em quem Jesus Cristo se manifestou de forma salvadora. Cristo se manifestou de forma salvadora. A presença do Verbo em nós expulsa todas as trevas da escuridão espiritual. Porque Ele é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Nada pode prevalecer contra a presença de Jesus. Nada pode prevalecer contra a luz, contra a presença de Jesus. Quando você clama pela presença, nada que seja do inferno, nada que seja de escuridão na sua vida prevalece quando você clama, quando você aclama pela luz, quando você clama pela verdade de Cristo. Luz e trevas não caminham juntos. E aqui eu quero compartilhar um pequeno testemunho com vocês de um dia que eu recebi um convite para ir aí em um culto. E falaram assim para mim: mas não fale nada aonde nós vamos, porque ninguém pode saber. E eu fiquei aí incomodada com aquela pequena frase: não fale nada porque ninguém pode saber. E aí eu fui pra academia e eu ali pensando: meu Deus, por que ninguém pode saber? E aí na hora o Espírito Santo falou pra mim: você anda na luz. E quem anda na luz não precisa se esconder. Na hora eu já entendi e eu cancelei aquele convite. Eu falei: eu não vou conseguir ir, eu não vou conseguir estar presente. Se nós andamos na luz, porque queremos, ou porque desejamos, ou porque aceitamos convites ou oportunidades para dizer: olha, não deixe ninguém saber. Olha, fica quieto. Quando a pessoa ela fala isso, está escondendo algo. E se você é luz, você não precisa andar escondido. Se você é luz, você tem que brilhar. Não tem como a nuvem, nem mesmo a própria nuvem, consegue esconder o brilho do sol, porque os seus raios ultrapassam as nuvens. Então não há como esconder. Não há como esconder o sol, assim como a luz, não há como esconder a luz. Ainda que queiram apagar o seu brilho, o perfume de Cristo na sua vida, não tem como apagarem o brilho de Jesus sobre a sua vida. Então, não permita que o seu brilho seja apagado. Cuidado com os roubadores, com os ladrões de luzes. Cuidado com os roubadores de sonhos, de luzes que querem apagar o teu brilho, apagar a luz que há em Cristo sobre a sua vida. Então, cuidado com as propostas, com os convites, com conversas que precisa ficar em oculto, precisa ficar escondido.
Se você é luz, você não precisa mentir. Se você é luz, você pode andar em verdade e não escondido. E as explicações diárias diz assim: você já parou para pensar que Jesus se fez carne e habitou entre nós? O próprio Deus se manifestou, andou com essa humanidade? Você já parou para pensar nisso? E o próprio Deus, encarnado no seu Filho Jesus Cristo, decidiu habitar e tabernacular nesse vaso de barro tão imperfeito e tão sujo. Porque se tirar Jesus de nós, não resta mais nada de bom. Se tem alguma coisa de bom em nós, é Ele e não nós. Você tem dimensão do quão profunda é a realidade da encarnação? Ele usa aqui a palavra encarnação, mas é o verbo que se fez carne. Eu usaria mais assim essa palavra, o verbo se fez carne e tabernaculou. Ele andou, o próprio Deus andou em carne e sangue através da vida do seu filho entre os homens. Na sua trajetória cristã, você sempre entendeu Jesus como sendo Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Existe alguma área da sua vida precisando ser iluminada por Cristo? Se existem áreas da sua vida que precisam resplandecer a luz de Cristo, ore hoje mesmo e peça para que a luz de Cristo resplandeça na sua mente, em áreas da sua vida que está andando em trevas, em escuridão, seja na sua vida espiritual, sentimental, financeira, profissional, na sua saúde, nas suas emoções. Peça para que a luz de Cristo resplandeça aonde há trevas, porque não tem como andar com Cristo e andar na escuridão. Não tem como andar nesse jugo, não tem como você ter dois pensamentos, duas vidas, é uma apenas, e você é que escolhe a qual vida, a qual caminho você vai escolher e vai decidir andar. E a quinta pergunta diz assim: qual o caos Jesus precisa organizar em sua vida? Você busca conhecer Jesus todos os dias? Ah, Laís, eu busco conhecer Jesus pelo YouTube, por uma pregação. Não, isso não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é você pegar a Bíblia, é você orar, é você se consagrar. O que é a consagração? O jejum. Você precisa jejuar, você precisa se abster. E jejum não é se abster apenas de alguns alimentos, é você se abster por algumas horas, alguns períodos. E você está ali, ó, com a Bíblia, cara no pó, orando, se consagrando, separar. Eu vou separar 1 hora. Essa 1 hora você vai estar consagrando ao Senhor em jejum. Óbvio, se você precisa de medicações, você precisa aí, né, tá tomando aí os seus remédios, tome, não faça sacrifício de tolo, pelo amor de Deus, né? Então, se você tá, vou dizer aqui o mínimo, resfriado, gripado, precisa tomar medicação, uma água, tome, mas se você tem saúde para isso, tá? Se você aguenta fazer aí 1 hora ou 40 minutos, meia hora, 30 minutos, que seja inteiro com o Senhor. Não seja vendo uma televisão ou no WhatsApp, não. Faça dessas suas horas ou esses pequenos momentos, esses pequenos horários que você tem, se entregue ao Senhor. Busque a palavra dele, se consagre, se separe. Porque quando você se separa para Deus, Deus ele se derrama sobre a sua vida de forma estrondosa. É no seu ordinário que você vai viver o ordinário do verbo que se fez carne e ele vai se revelar à sua vida. Então não tem outra forma a não ser pela palavra, pelo jejum e pela oração. Você quer conhecer a Deus, jejum, oração e Bíblia. Como eu sempre falei para quem me segue, talvez você aqui é novo, me seguindo no meu canal, o seu job, ele está em dia. E o que é job? Jejum, oração e Bíblia. Você quer ter sucesso no seu ministério, vida espiritual, em qualquer área da sua vida, o job, ele precisa estar em dia. Jejum, oração e Bíblia. Então, nós começamos e damos aí o nosso início nessa nossa caminhada, nessa longa jornada aí com o Espírito Santo, mas
nesse momento devocional. Eu conto com a sua presença aqui comigo. Compartilhe esse devocional. Curta, comente, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu te espero aqui na quarta-feira. Nós estaremos juntos. Então, nós iniciamos novembro com a perspectiva de conhecer, de nos aprofundarmos mais e mais na presença do Senhor. Novembro se inicia com um momento devocional. Em nome de Jesus e para a glória do nome dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos aqui juntinhos para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.